pessoal! Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo mais técnico para você que pensa em fazer curso de cabeleireiro, já está fazendo ou está aí no começo de profissão e tem dúvidas quanto à tesoura de corte. Eu vejo que muitas pessoas têm um verdadeiro desespero para querer investir logo numa tesoura, mas o que eu indico para você é que você desenvolva primeiro as suas técnicas enquanto cabeleireiro, para depois investir em tesouras que são mais caras, que são mais raras, né? Porque há tesouras que realmente têm um custo muito alto e se você não tiver um pouco de experiência, você não consegue usufruir daquilo que essa tesoura pode oferecer para vocês. Então, o que eu recomendo no começo é calma, existem opções assim acadêmicas muito boas para você que está começando. E com o tempo, desenvolvendo as técnicas, você vai ver aquela que se adequa mais a você, vai ver um pouquinho do seu estilo, então conseguir escolher uma tesoura que seja ideal para você. Eu dividi então o assunto em 3 partes, vou explicar cada uma delas para você conseguir distinguir melhor esse tanto de modelos de tesouras e cores, tamanhos que há aí no mercado, tá bem? Primeiro, então, nós vamos falar em relação ao material da tesoura. Há tesouras hoje em dia de vários materiais. O que eu recomendo? O que eu recomendo, essa eu sou unânime. Basicamente, tem que ser um material que não enferruje, que pode ser as de aço inoxidáveis, que há tesouras excelentes desse material, ou, se você puder investir um pouquinho mais, as de titânio, que também são tesouras de um material muito bom, muito resistente, são leves e você vai ter essa tesoura por muito tempo se cuidar bem dela. Então, pessoal, a primeira coisa é o material, tá? Porque esses materiais que são mais leves, mais resistentes, as tesouras, essas melhores, vamos supor de titânio, essas com materiais melhores vêm sempre com garantia, quer dizer, você vai estar investindo, mas sabe que tem um material de boa qualidade para trabalhar, tá bem? Então, a primeira dica é: vá de aço inoxidável ou de titânio, porque eu acho que com esses 2 materiais não tem erro, você vai estar fazendo uma boa compra. A segunda escolha é em relação ao tamanho da tesoura. Daí, talvez no futuro você precise ter até tesouras de tamanhos diferentes pelo seguinte: as tesouras maiores são aquelas tesouras onde você vai usar para definir basicamente o comprimento do cabelo. Imagine que você pegue uma cliente com cabelo muito comprido e você tem que fazer ali um corte, uma mudança de corte ou até mesmo cortar somente as pontas. Então você vai precisar de uma tesoura maior para quando for então trabalhar com volume de cabelo maior, tá bem? Com mais quantidade de cabelo, né? Uma tesoura que vai ser mais eficaz em grande quantidade de cabelo. Então, daí você opta por uma tesoura um pouco maior. Quando for em regiões menores do cabelo, vamos supor, para fazer uma franja ou para estilizar mesmo o corte, os fios, para fazer repicados, para fazer laterais, então é indicado uma tesoura um pouquinho menor. Agora você me pergunta, preciso ter tesouras grandes e pequenas? Não, isso é só um exemplo, a grosso modo, da diferença entre uma tesoura maior e uma tesoura menor. A maioria dos cabeleireiros, eu inclusive, não tenho tantas tesouras grandes e pequenas, quer dizer, pode ter uma maior para definir o comprimento e depois trabalhar com uma menor que seja do seu agrado ali para estilizar aquele corte que você está fazendo, tá? Então isso é só para você perceber a diferença de uma tesoura grande para uma tesoura pequena, que cada uma faz. Grande, volume de cabelo. Volume que eu digo não é em relação à área mesmo, né? Grande área de cabelo. E tesoura pequena para partes menores, franjas laterais ou partes que você vai trabalhar com menos cabelo, portanto, uma tesoura menor.
A terceira questão agora é em relação ao modelo da tesoura, da lâmina da tesoura. Essa acho que é o que causa aí maior confusão para as pessoas que estão começando. Então eu vou mostrar uma por uma e tentar resumir, explicar bem para que vocês percebam na teoria e depois principalmente na prática a diferença de cada uma. A primeira então, pessoal, tesoura que eu vou trazer é uma tesoura. Basicamente existem 3 tipos, tá? Fio navalha, fio laser e fio dentada, que eu acho que é como chamado aí no Brasil. A fio navalha, que é que eu vou falar primeiro, é uma tesoura que, como o nome diz, é uma tesoura muito mais afiada, é uma tesoura que tem desde a lâmina no começo até o final, é muito afiada, a ponta também é afiada, e essa tesoura é indicada, né, para os cabelos, basicamente cabelos mais grossos, cabelos que você quer fazer um repicado, cabelos que você precisa estilizar desde a franja, as laterais, para repicados. Essa tesoura é então a mais indicada, porque ela desliza no cabelo, ela tem uma lâmina que desliza, não impede, então você consegue fazer esses cortes mais assimétricos, né? Não tão certinhos, repicados. Então é com essa tesoura que você vai fazer. A segunda tesoura é a tesoura de fio laser. A tesoura de fio laser é uma tesoura que tem nas suas lâminas, geralmente em uma ou até em 2, ela tem assim como se fossem serrinhas, mas são micro serrilhas mesmo, que se você observar bem de pertinho ou tocar com os dedos, você consegue sentir. Então, para que serve essa tesoura? Serve para definir comprimento, para trabalhar com bases do cabelo, porque ela tem um corte muito preciso. Já que ela tem essas serrinhas na lâmina, quer dizer que ela não escorrega e o corte vai ser muito preciso. Não quer dizer que a primeira, que a de navalha, não seja preciso. Mas essa, quando o cabeleireiro corte exige mais precisão, é a tesoura mais indicada. Então, portanto, também é um pouco mais indicada, assim, digamos, para cabelos mais finos, né, que são aqueles cabelos que você não pode tirar tanto volume, que não precisa dar tanta leveza, que você tem que mexer menos, um pouquinho mais com ângulos e não tantos com repicados. Então, essa tesoura é mais indicada. Por último, a terceira tesoura, que é a dentada, ou desfiadeira, ou tesoura de repicar, né? Cada país, cada região, ela também é conhecida de uma maneira. É aquela tesoura que não tira o comprimento e serve para desbastar, para tirar o volume dos cabelos. É muito usada nos cortes masculinos e alguns cabeleireiros também usam para tirar volume de cabelos crespos, né? Ela não tira o comprimento, mas vai tirar o volume desses cabelos. Então, essa tesoura seria, na verdade, um complemento, porque ela não tira o comprimento, né? Não faz linhas retas, seria um complemento, uma tesoura complementar a tesoura navalha ou a tesoura de fio laser. Então, para vocês conseguirem perceber melhor, eu vou falar novamente e vou tentar dar aqui alguns exemplos para vocês. Então aqui, olha, a primeira tesoura que nós falamos é a navalha. Olha, essa tem um cabinho de plástico, eu falei, uma tesoura baratinha, uma tesoura acadêmica, né? Mas é uma tesoura, eu gosto de cortar com essa tesoura. Tenho tesouras muito boas, muito melhores, por isso que eu digo, não é o preço da tesoura que vai fazer você conseguir um resultado perfeito, não. É a sua técnica e a maneira que você trabalha. Essa tesoura, então, é uma tesoura navalha.
tá? Isso quer dizer o quê? Vou falar aqui novamente, ó. Quer dizer que as lâminas são muito afiadinhas, a ponta é muito afiadinha. Isso quer dizer que você consegue repicar cabelos muito bem com essa tesoura, você consegue fazer desfiados, tá bem, pessoal? Porque quando você for estudar aí as técnicas, quando é para cortar em ângulos, repicado em ângulos, quer dizer o quê? Aquele repicado. Vamos supor que eu fosse repicar aqui o meu cabelo, tá? Se eu fosse repicar em ângulos, era o quê? Subir o ângulo que eu quero, né? E tirar de uma forma reta até conseguir, depois soltando, né? Que ele fique repicado em ângulo. Isso é um repicado em ângulo. Então, essa tesoura é indicada para repicado em ângulo? Não, porque ela não tem um corte preciso. Agora, se eu quiser um repicado, geralmente daqueles cabelos mais lisos, né, que você tem que desfiar a lateral, que você tem que desfiar a franja, ou mesmo no meu cabelo comprido, se eu quisesse aqui tirar, dar uma leveza aqui nas pontinhas, que eu precisasse usar a ponta dessa tesoura, então é com essa tesoura navalha que eu vou conseguir esse resultado, tá bem? É uma tesoura, então, para cabelos mais encorpados, né, você associa sempre, não necessariamente sempre, tá bem? Mas há exceções, como eu digo. Mas para cabelos mais encorpados, com mais volume, onde você tem mais cabelo para trabalhar, onde você tem que dar leveza para esse corte. Então, é a tesoura navalha que você vai utilizar. Agora, voltando então à tesoura laser, aqui o corte laser, eu trouxe esse exemplo, acho que eu não vou na câmera conseguir mostrar a lâmina, mas é uma lâmina, como eu disse, ela tem micro serrilhas, né? Ela não desliza, até com a unha você consegue sentir que ela tem pequenas, mas são muito pequenas mesmo, né, serrilhas na lâmina, em uma ou em duas. Quer dizer o quê? Que quando você for fazer um corte, aquilo vai ficar muito preciso. Então, voltando, quando eu vou usar essa tesoura? Quando eu for tirar, vamos supor, um comprimento, que eu preciso de um comprimento reto, né, com a base reta, ou com a base em bico, ou com a base arredondada, quer dizer, uma tesoura que não vai escorregar, percebe, pessoal? Ela não vai escorregar, o corte é preciso, não escorrega, a lâmina não escorrega. Então, se eu for precisar, vamos supor, cortar uma franja também, aqueles cortes muito simétricos, né? Então, a tesoura laser é a ideal. Agora, se eu precisar usar essa tesoura para fazer um repicado aqui no meu cabelo, eu vou conseguir? Não vou conseguir. Por quê? Porque justamente essas serrilhas, olha, essas serrilhas, elas grudam, elas travam o corte, ó, e daqui não sai nada, tá? Então, é uma tesoura mesmo para comprimento, para cortes simétricos, franjas, né, para fazer a base do seu corte. Vamos supor que você vai fazer um corte em bico, com franja e com as laterais repicadas. Você pode usar então essa tesoura laser para fazer o comprimento, para fazer a base da franja, mas na hora de repicar, de estilizar, de dar leveza, você tem que usar a tesoura navalha, tá bem? Eu acho que deu mesmo para entender a diferença das duas. Então agora vou passar para a terceira tesoura, tá? Essa terceira tesoura é essa fio dentada. Também trouxe uma aqui muito simplesinha, de cabo, ó, de plástico. Dá para trabalhar com essa tesoura. Se você for investir, a diferença dessa tesoura
para uma melhor é que às vezes essas mais baratas elas mastigam muito o cabelo, repuxam, né? Às vezes você está fazendo um corte e vê que a tesoura, o seu cliente reclamou às vezes que repuxou um pouco, é quando ela perdeu um pouco o corte, ou as tesouras que não são de muito boa qualidade. Então essa tesoura eu vou usar quando? Essa tesoura, se você for trabalhar com corte masculino, no começo vai ser imprescindível, porque depois, quando você for fazer, vamos supor, a técnica de pente corrido, você vai usar o quê? Vai usar a tesoura de corte laser, porque vai estar lá com o pente, precisa de precisão, vai com a corte laser. Mas no começo, para quem não tem experiência em cortes curtos, em cortes masculinos basicamente, essa tesoura aqui faz milagres, né? Vai te dar muita segurança, vai conseguir com que você faça um acabamento bonito no cabelo, vai tirar aquelas marcas que ficam entre a parte inferior e a parte superior, que geralmente é mais comprida, não pode marcar. Essa tesoura aqui vai desbastar e dar uma grande ajuda para você no começo. Também não fique muito dependente dela, depois vai treinando lá o pente corrido e vai, como eu disse, evoluindo na técnica, né? Essa tesoura também de desbaste, eu vejo muitos cabeleireiros usarem para cabelos assim como o meu, com volume, ou cabelos enrolados, para tirarem o volume de cabelos crespos. Eu também não gosto, porque quem tem cabelo crespo, cabelo enrolado, sabe que depois, quando começa a crescer, aquilo fica meio que emaranhado, então não é uma tesoura que eu recomende. Porém, voltando aos cabelos masculinos, para tirar volume, se o cabelo for curto, não vejo problema nenhum em tirar com essa, é aquela mais eficaz, porque também depois não há tantas outras maneiras e técnicas de conseguir tirar o volume aqui da parte de cima, dependendo do corte, né? Boa para lateral, você pode usar o pente corrido, agora aqui para cima, essa tesoura dá mesmo jeito. E se for um cabelo curto também, à medida que vá crescendo, você vai conseguir manter o resultado dessa tesoura. Então, pessoal, agora vamos à prática para vocês entenderem e não esquecerem mais. Eu trouxe aqui até uma mechinha de cabelo, ó, para nós conseguirmos entender melhor. Então, eu tenho aqui um cabelo ou um fio. Para eu fazer a base do cabelo, a base do meu corte, que tesoura eu vou usar mesmo? Sim, a tesoura fio laser, tá? Então, recapitulando, é ela que vai dar um corte preciso, uma base reta, tá? Para o seu cabelo, tá bem? Ela que vai dar a base reta para o seu cabelo, mas ela não consegue, no caso, ó, se eu fosse aqui repicar o cabelo, ó, a tesoura segura e não corta nada, tá bem? Agora, a tesoura fio navalha, ela consegue fazer a base do cabelo? Também consegue fazer a base do cabelo, também corta normalmente aqui, mas num corte de muita precisão, ela não é tão precisa quanto a outra. Isso não quer dizer que o cabelo vai ficar mal cortado, tá bem? Ela também faz essa função. Mas além da função de cortar as bases, você também consegue com ela fazer o quê? Repicado, tanto com a lâmina, ó, o cabelinho que vai saindo, tanto com a lâmina, quanto com a ponta. Sabe aquele corte que você precisa da pontinha da tesoura? Ó, né? Isso também, ó, consegue com a ponta da tesoura. É uma tesoura excelente, a navalha. E por último, a tesoura de desbaste, que é aquela tesoura que faz o quê? Olha lá, ela não, ó, cortou, ela não mexe no comprimento, ó, só tira um pouco do excesso, tá bem? Eu já fiz um vídeo repicando um cabelo, na verdade foi um vídeo mais para mostrar a técnica usando essa tesoura de repicar. Você dê uma olhadinha aqui embaixo que eu deixo no box o link para o vídeo, tá? Então ela serve o quê? Para tirar volume, mas não mexe no comprimento
Por isso que essa tesoura é um complemento das outras duas. Vai complementar uma dessas outras duas que você vai escolher para você. Então é assim, respondendo a pergunta que muitas pessoas me fazem, qual é a minha tesoura preferida? Eu não quero citar marcas e nada, mas obviamente se eu fosse trabalhar com uma tesoura só, com certeza ia ser com a de fio navalha, porque também tem mais a ver com o meu estilo. Eu gosto de cabelos mais leves, cortes bem assimétricos. Então é como eu falei, você, depois de definir o seu estilo, também vai ter mais facilidade em definir o tipo de tesoura que combina mais com você. Então, a tesoura ideal, só você pode saber qual é, tá bem? Agora, por último, pessoal, um exercício. Esse foi um exercício prático que você pode fazer aí nos seus futuros cortes, mas procure ter muita atenção aos cabelos e aos cortes, ao resultado que você quer no seu corte, porque assim você vai também aprender a trabalhar melhor com as tesouras, com as navalhas e saber, antes de começar um corte, o tipo de tesoura que você vai precisar. Então vamos fazer aqui um exercício rapidinho, que é para ajudar você já a ir desenvolvendo esse olho mais clínico, né, que o cabeleireiro tem que ter, e vai ajudar muito vocês no futuro. Tendo tendência, estudando um pouquinho os cortes antes mesmo de pegar na tesoura, um bom exercício é esse. Eu trouxe aqui uma revista e você vai analisando o tipo de tesoura que você precisa. Vamos pegar, analisar esse corte aqui, né? Que tesoura você vai fazer essa parte aqui? Obviamente com uma tesoura navalha, porque com a tesoura laser você não consegue essas linhas. Depois aqui ao lado, esse aqui já tem bases mais retas, né? Tirando essa parte do bico que foi feito também mais repicado, tem bases mais retas. Depois, deixa eu encontrar aqui mais alguma coisa. Olha, um corte, esse aqui é uma franja, olha, franja, base reta. Agora, as pontas, apesar de serem repicadas, provavelmente você consegue com um fio laser fazer esse acabamento, porque é um acabamento menos desfiado, é um corte em ângulos. Então é nessa ocasião que eu falei que você consegue usar a tesoura laser para fazer um repicado, né? Mas cortando em ângulos, não foi repicado com a lâmina da tesoura. Deixa eu ver, um cabelo como esse também, olha, com uma base bem reta, com o ângulo aqui um ângulo bem preciso. Essa aqui você consegue fazer também com a tesoura laser, você não precisa da navalha. Agora, esse aqui no canto, esse aqui você já não consegue fazer com a laser, a navalha que vai dar esse resultado aqui, né, que não é um repicado em ângulo, é um repicado, mesmo com a tesoura, tá? Então é fazendo esse tipo de exercício, olhando, olha aqui outro em ângulo, isso aqui, tesoura laser aqui, né, é um ângulo, é uma base muito reta. Então você precisa do que aqui? De uma tesoura com precisão. É fazendo esse tipo de exercício, pessoal, que você vai conseguir evoluir a sua técnica e antes mesmo, né, de começar a usar tesoura. Quer dizer, não adianta comprar uma ótima tesoura e deixar assim como um carro, né, estacionado lá na garagem sem saber usar, tá bem? Espero então que tenha ajudado você na compra da sua primeira tesoura. Vou trazer agora outros vídeos futuros com técnicas básicas de corte para você que está começando, ver a diferença, ver aquela que mais se adequa a você. Se não está inscrito no canal, inscreva-se, tá bem, para receber ali todas as novidades. Espero vocês no próximo vídeo.